estou falando de Manaus, tá? Então, 7 horas aí para vocês. Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, beleza? Galera, se vocês tiverem alguma dificuldade, se falar um pouquinho mais rápido, a internet cortar aqui um pouquinho, que eu troquei a internet ontem aqui de casa. Então, se der algum problema, vocês falam aqui no chat, que está aberto aqui, e eu já tento resolver na hora, beleza? Então, vamos lá. Hoje, a primeira aula vai ser só sobre o conceito de microfluídica. Acho que, não sei se vocês podem escrever aí no comentário para mim, se alguém já ouviu falar sobre microfluídica, alguma coisa. Não, não, não. Nunca nessa vida. Beleza. Então, nunca ouviu falar, que ótimo. Então, eu acho que vai dar para conversar bastante. Eu vou. Já, mas não sei o que é. Então, a gente vai aprender. Em 4 semanas aí, a gente vai poder conversar bastante sobre isso, beleza? Aqui um pequeno resumo do que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim. Nada demais, só quem eu sou, por que que eu faço o que eu faço. Vou falar um pouco sobre a história da microfluídica, onde que tudo isso começou, o que é a microfluídica e o que a gente deveria saber, né? Por que que a gente deveria saber as aplicações. Quem é que está estudando microfluídica hoje no mundo? Os laboratórios, os principais laboratórios. Não sei se posso despertar alguma coisa em vocês de querer seguir uma área de pesquisa ou até de negócios aí dentro da microfluídica. Então, é bom sempre ter contato, ver onde é que tem, o que as pessoas estão fazendo. E quais são as perspectivas, né, da microfluídica para a nossa vida. Porque afeta muito, 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 muito. Afeta. Daqui em 5 anos, eu acredito que todos nós vamos estar usando algum dispositivo microfluídico. Então, vamos lá. Quem sou eu? Bom, meu nome é Jomar. Vou falar a principal coisa sobre mim. Primeiro, sou viciado em Star Wars. Louco por Star Wars. Odiei o último filme. Muito. Mas, enfim, essas coisas acontecem, né? Também sou louco por Senhor dos Anéis. Sou extremamente nerd. Só tirando esses dois aí, eu acho que vocês conseguem ver que sou extremamente nerd. Acredito muito que as ideias que a gente desenvolve dentro da universidade são para gerar fonte de renda, não só para a gente, mas para todas as pessoas que financiam a gente a estar ali tranquilamente, né, dentro de uma faculdade. Sou apaixonado demais por microfluídica. Conheci a microfluídica, eu vou já contar para vocês como é que foi o meu primeiro contato com microfluídica e foi algo para mim que mudou a minha vida completamente. Tanto que hoje eu sigo nessa pesquisa. E agora, o que menos importa aí, né? Sou formado pela UEA, aqui em Manaus. Terminei a faculdade em 2018 e entrei na Unicamp para fazer o mestrado. Comecei ano passado, estou já no segundo ano de mestrado. Provavelmente devo terminar no ano que vem, se Deus quiser. Aqui um pouquinho sobre como que foi esse meu contato, né, com a microfluídica. O meu primeiro contato foi em 2016, onde eu desenvolvi um projeto, participava de um laboratório, em um laboratório aqui em Manaus, onde a gente desenvolvia muitos projetos aplicados. E certa vez, um cliente chegou e pediu uma proposta para verificar a contaminação de ascarel, que é um contaminante do óleo de transformadores. E como o laboratório que eu fazia parte, eles trabalham muito com a questão de sensores, eles, a gente, né, resolveu criar um microdispositivo. E um dos meus amigos pegou e comentou com a gente falando que a gente poderia utilizar a microfluídica, já que esse produto que está presente no óleo do transformador é altamente contaminante, a gente precisava usar uma quantidade
baixa assim, de amostra para fazer essas análises. Então ele comentou, pô, por que a gente não usa microfluídica? E eu não fazia a mínima ideia do que era microfluídica. Nunca ouvi falar. E fui atrás. E para mim foi uma boa primeira vista. Desde lá, eu acho que eu passei de 2016, acho que, na verdade 2015 eu entrei nesse laboratório. 2016 tive esse contato e eu estou no estudo de microfluídica até hoje. Eu tive a primeira proposta, eu propus no meu TCC, em 2017, em realizar a separação de plasma sanguíneo utilizando a microfluídica. E lá para frente eu vou mostrar para vocês como é que isso iria funcionar. E, infelizmente, não sei se alguém aqui já trabalhou com sangue ou componentes biológicos, existe uma coisa muito chata, muito chata, chamada comitê de ética. E provavelmente eu não ia ter tempo de aprovar meu trabalho no comitê de ética e sair dali e tocar no TCC. Então a gente resolveu mudar o tema, ainda ia continuar um processo de separação, ia continuar com microfluídica, mas a gente ia mudar para separação de partículas do leite. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou ligar minha câmera rapidinho, que eu vou mostrar para vocês um dispositivo que eu criei. Que eu não tinha imagem, e aí eu estou ligando a câmera agora. Em 2019, não, em 2018, eu fui para a Unicamp, eu conheci as pessoas do grupo de pesquisa que eu faço parte hoje, e eles trabalham com impressão 3D aplicada em microfluídica. E a gente desenvolveu esse dispositivo para fazer a separação do leite. É uma entrada, aqui dentro tem uma espécie de espirais e duas saídas aqui na frente. Acho que provavelmente deve estar bem ruim de ver, mas tem duas saídas aqui na frente. O outro dispositivo. Foi provavelmente a semana mais cansativa da minha vida. E, em que eu. Gilmar, eu acho que você mutou seu áudio. Ah, perdão. Obrigado, Ana. Então, foi 4 dias bem chatos que eu passei no Unicamp, onde eu só deu certo meus experimentos no último dia, no dia que eu tinha que ir embora. E assim, já foi o primeiro baque para mim com a microfluídica, né? Que é um negócio difícil, realmente, tá? Então, beleza, apresentei meu TCC, deu tudo certo, consegui uma separação bem legal. Daqui a pouco eu mostro para vocês alguma coisa sobre isso. E entrei para o mestrado, né? Fiquei apaixonado pelo Unicamp, decidi me inscrever, só me inscrevi no Unicamp para o mestrado, fui para o mestrado. E lá eu conversei com o meu orientador e a gente decidiu, não, agora eu vou fazer separação de sangue. Outro problema, o meu orientador ele ficou um pouco receoso, né, de trabalhar com sangue, porque assim, o laboratório que eu faço parte, eles utilizam microfluídica, mas eles fazem para produção de biodiesel. Então é uma mudança completa ali de realidade para eles. Então ele falou, não, por que a gente não faz o seguinte? Vamos fazer uma simulação das células sanguíneas num dispositivo e vamos ver se separa. Se separar, lá para frente, já que o mestrado, querendo ou não, tem um tempo um pouco reduzido de pesquisa, que são 2 anos, e desses 2 anos, 6 meses são só de disciplinas. Se der certo, a gente toca isso no doutorado. Eu falei, perfeito. E aí, esse ano que é o ano que eu estou pegando mais forte com a pesquisa, eu tive esse contato mais forte com simulação. Inclusive, hoje que eu consegui chegar no resultado fantástico, que eu vou apresentar para vocês na última aula, que vai ser a montagem do zero da minha simulação, do processo de desenho até a parte da simulação. E comecei a me apaixonar por outras áreas também, né? Que, no caso, para mim, é órgão e chip, que também é muito forte com relação à microfluídica. Beleza? Então, vamos começar.
beleza? Eu ia pedir para vocês se apresentarem, mas eu pedi antes porque eu vi que tem muita gente, tem 100 pessoas, caraca. Estou impressionado. Eu sou extremamente envergonhado, então falar para 100 pessoas para mim é algo sensacional. Então, beleza. Vamos lá. Começar um pouquinho sobre a história da microfluídica, beleza? Onde é que tudo isso começou? Por que começou? Vamos lá. Não sei se vocês conhecem esse senhor aqui, chamado de Richard Feynman. Ele foi um dos maiores físicos que já existiu. E em uma palestra dele, em 1959, ele fez essa citação, falando que ele queria descrever um campo em que muito pouco foi feito e que a gente e tem um potencial enorme. Obviamente, ele não estava falando especificamente da microfluídica, porque, enfim, ainda não existia, né? Mas ele estava começando a chamar a atenção para os processos micro, os processos pequenos, porque naquela época os computadores que existiam, né, os processadores, essas coisas, ocupavam salas inteiras. Então, ele estava chamando a atenção para reduzir isso. E como a física naquele período ainda não entendia de nada, era algo completamente novo. Então, ele explica isso, que a gente vai ver uma física completamente nova, relacionada a comportamentos extremamente complexos, e bota complexo nisso, onde eu posso juntar diversas áreas e ter resultados diferentes. Então, eu vou chamar a atenção para vocês de 4 áreas que o Feynman queria falar, e essas 4 áreas foram as que deram origem à microfluídica. A primeira é a análise biológica. Desculpa, análise química dos processos. E aqui nasceu, não sei quem já teve contato com essa parte mais analítica da engenharia química, sobre o cromatografia. Se alguém tiver já tido contato, eu só falei nos comentários. Beleza, cromatografia, já viram o que é uma coluna de cromatografia, um equipamento não robusto, beleza. Então, a cromatografia, aquela coluna, foi um pequeno experimento microfluídico, que eles descobriram que quanto mais você reduz aquilo, melhor fica o processo de separação. Então, a coluna de cromatografia é algo minúsculo. Já tive a infelicidade de entupir aquilo, então e é algo extremamente caro, né? Então, já aí o primeiro sinal de que a gente está caminhando para a microfluídica, né? E também as análises biológicas, que ganharam muita força, principalmente com o avanço da medicina, né? Período pós-guerra, que teve um avanço significativo. Segurança nacional, que eu vou falar daqui a pouco, que os Estados Unidos eles lançaram um sistema de segurança do Exército, né? E eles investiram muito nessa questão de proteção biológica. E aqui que era o que onde o Feynman queria chegar, que era a microeletrônica, onde pudesse conectar diversos dispositivos e aquela coisa gigantesca que eles tinham naquela época agora é algo extremamente pequeno. Né? A união de tudo isso foi o que gerou a microfluídica. Beleza? Só, tá rápido, tô falando, tá dando para entender legal? Se não tiver, só avisar. Beleza, e aqui uma pequena timeline aqui de como é que aconteceu, né, esse processo microfluídico, essa invenção, né, da microfluídica. Alguém aí tiver um pouquinho mais avançado aí, fenômeno de transporte, vocês já viram sobre a equação de Hagen-Poiseuille? Só que tiver ali na metade, enfim, estou falando que já. Essa equação foi a que eles começaram a investigar para
chegar na microfluídica. É uma das principais equações para a microfluídica, na verdade. Então, em 1927, eles começaram a caracterizar compostos de silicone. Esse aqui é o siloxano, que lá na frente vai dar origem a um dos polímeros que são utilizados para fabricar dispositivos microfluídicos. As empresas que começaram a surgir, né, a Dow Corning, que é a principal, até hoje essa empresa existe, e ela faz essa produção de silicone. Os processos de fotolitografia, que é aquela escrita com luz, foram inventados. Enfim, os compostos eletrônicos foram evoluindo, os sistemas integrados aqui em 1958, os sistemas microeletrônicos em 1960, o primeiro laboratório em chip em 1979. Em 80, eles já melhoraram um pouquinho mais a litografia. E aonde eu quero chegar com vocês é aqui em 1994, no ano que eu nasci. Esse DARPA aqui, esse DARPA Project, ele foi um laboratório em chip, né, que foi feito por a Biodefesa, que foi aquela questão da segurança nacional que os Estados Unidos desenvolveu, né? E a partir dele começou uma repercussão bem grande, né, investimentos altíssimos para a microfluídica e dispositivos cada vez menores. E começou a surgir a microfluídica com células biológicas. Começaram a fazer meios de cultura. Não sei se alguém já trabalhou com meio de cultura aí. Meios de cultura dentro de dispositivos microfluídicos. E aí foram acrescentando bombas, criando bombas pequenas, do tamanho da cabeça do dedo, para gerar a fluidização, né? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês em mais 3 acontecimentos, tá? O primeiro órgão em chip, aqui, que foi o cultivo de células para fazer para ter um entendimento de como que uma célula de algum órgão, por exemplo, o pulmão, como ele vai se comportar se eu colocar um determinado remédio ali. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Claro que hoje a gente já tem um entendimento completamente diferente, que eu vou explicar mais para frente. O outro é a introdução da microfluídica de papel, que é você gerar canais com microdispositivos, e esses canais no papel, um canal que ele é puramente hidrofílico, ele vai conduzir o fluido a fazer diversos processos ali. Eu posso ter reações, eu posso ter reações químicas, eu posso ter reações físicas, posso ter processo de separação, e tudo isso eu vou mostrar para vocês mais tarde como é que as pessoas estão trabalhando com isso atualmente. Tá? E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o acréscimo da impressão 3D nessa fabricação de dispositivos microfluídicos. Por quê? A impressão 3D veio para baratear quase tudo na nossa vida, entendeu? Como vocês já viram, que eu sou bastante nerd, eu sou doido para ter minha impressora 3D, porque eu sou doido para fazer minhas action figures, doido para colocar ali imprimir meu Darth Vader e colocar ali atrás na minha prateleira. Beleza? E aí, em 2010, só para fechar essa parte, que eles trouxeram esse conceito de homem, né, o ser humano no chip. Que aí sim eu tenho a integração do que é um remédio entrando no seu corpo, por exemplo, passando pelo seu estômago, e ali ele vai sofrer um processo e depois ele vai ser passado para o fígado, vai ser passado para o intestino, para os rins. Sim, o corpo vai absorver e aí sim eu tenho um entendimento melhor do que aquele composto vai fazer com o corpo. Beleza? Deu para entender tranquilo essa parte? Se precisar, eu volto, beleza? E a partir disso, o mercado começou a prestar atenção. Espera aí, dispositivos microfluídicos. O que isso
pode agregar de bom para a gente. E aí começaram a surgir vários processos farmacêuticos, vários processos de diagnóstico. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para os dispositivos point of care, que são... Dá um exemplo bem básico, que é aquele dispositivo de glicose, glucosímetro. É um exemplo de um point of care. E eles começaram a prestar atenção de que existia ali uma forma de monetizar, né? Monetizar essa pesquisa. E aqui tem esse gráfico, ele vai mostrar mais ou menos em que direção a microfluídica está levando o mundo, né? A economia, né? Da microfluídica. Esse ano, eu não sei se ainda está assim, né? A gente teve a pandemia agora, mas provavelmente está dessa forma, porque ele é extremamente importante para detecção de doenças. Então, provavelmente teve um investimento bem forte esse ano em microfluídica. E a gente está já na casa dos bilhões, entendeu? E com tendência de crescimento. Por isso que eu acredito que daqui 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter algum dispositivo aí acoplado com algum dispositivo microfluídico acoplado com a gente, seja de repente um desse, não sei quem tem relógio aí, o Apple Watch, são os ricos aí do grupo, que já faz bastante coisa. Essa semana mesmo eu vi que ele está fazendo até eletrocardiograma, o Apple Watch. Então, sensacional, entendeu? Então, eu acho que é um pulo até a gente ter um dispositivo microfluídico acoplado, seja no nosso celular, seja no relógio, para fazer diversas coisas. E aí entra, tipo, uma das minhas vontades, né, de microfluídica, é que eu vejo essa oportunidade financeira, né? Mas não só financeira, eu não sou tão capitalista assim, tá? Eu acho que a ciência ela deve ser usada para salvar vidas, entendeu? Então, ó, eu imagino o quanto que a gente pode ter, se a gente levando a sério a ciência nesse momento que a gente está hoje, numa próxima pandemia, eu acho que os resultados vão ser tão mais rápidos para a gente conseguir, tão mais democráticos, os dispositivos, os testes, que, enfim, uma das minhas grandes vontades é ver isso, entendeu? Ver isso acontecendo. Beleza? Vou passar aqui para a próxima parte, tá? E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é a microfluídica, tá? Esse vai ser o tópico do que é a microfluídica. Mas antes de responder isso, eu vou pedir para vocês responderem depois. Eu quero que vocês me deem uma definição do que é um escoamento. Eu vou até colocar uma cola aqui, tá? Uma imagem. E eu quero que vocês me digam o que é escoamento. Uma definição para escoamento. E não vale procurar no Google, porque tá todo mundo online aí, tá? Eu vou esperar. Pô, ninguém sabe qual é a definição de, de escoamento, gente. Fluxo de um fluido por um canal. Bom. Escoamento tem relação com vazão? Tem. Fluxo de algum fluido. Vocês sabem o que é fluido? Tipo, uma definição para fluido. São as perguntas assim que o meu orientador me fazia. Tipo, Gilmar, tu consegue definir o que é um fluido? Aí eu travava. Eu conseguia falar o que era, né? O gás, o líquidos, certo? Beleza. Eu vou dar a definição aqui de livros, moléculas que se movem com alguma liberdade. Um escoamento, não sei se Guilherme, não sei se tu respondeu isso sobre o escoamento ou sobre fluido, porque, enfim, não tem
eu acho que tem um pouquinho mais de definição para fluido do que para escoamento. Ah, beleza, foi para fluido. Definição de fluido. É um processo de movimentação das moléculas de um fluido, uma em relação às outras ou aos limites impostos. E aí eu vou chamar a atenção para vocês em duas coisas, tá? Uma em relação às outras e limites impostos. Eu não consigo ter um escoamento se eu não tiver, como falaram ali em cima, fluxo de um fluido por um canal. Eu preciso ter limite, entendeu? Preciso ter delimitar um pouquinho a área onde vai estar acontecendo. Tá? E essa questão de uma em relação às outras é porque um escoamento, um movimento ali, um aquecimento, não sei se vocês já perceberam, né, esquentando água em casa, o fluido está ali paradinho. Mas se eu esquentar a água, ele começa a se movimentar, começa a criar bolha, e o fluido começa a se movimentar. Querendo ou não, ali é uma espécie de escoamento. Beleza? E onde é que a microfluídica entra nisso? Alguém consegue me definir a microfluídica? Bem rápido, uma coisa bem simples. Eu dei a cola na chamada do curso. O que é a microfluídica? As pessoas falaram que não sabiam, mas pegando o nome, microfluídica. Se eu sei o que é fluido, eu sei o que é escoamento, o que esse micro aí quer dizer? Alguém? Eu espero. Ninguém vai falar. Bom, eu vou dar essa definição da microfluídica como um fluxo em pequena escala, óbvio, certo? Que é a questão do micro, pouco, né? Fluido. E, e que o importante não é o tamanho dos instrumentos, né, na microfluídica. O importante não são os instrumentos, não são os materiais, mas o espaço onde o fluido vai ser processado. Então, além de uma quantidade baixa de fluido que eu vou estar utilizando, eu tenho também olha, gente, eu falei que vocês não responderam, mas teve gente que respondeu, desculpa, tá? Eu acabei de ver, atualizou agora aqui. Eu tenho o tamanho dos canais que vão importar de forma absurda, entendeu? No que é a microfluídica. E o ponto principal da microfluídica é a quantidade de microscópio de fluido que é processado em pequena escala, causa mudança no seu comportamento. Por exemplo, eu tenho uma tubulação de, digamos, 10 centímetros de diâmetro. O comportamento do fluido ele vai ser completamente diferente esse 10 metros se eu diminuir esse tamanho para 10 microns, que é as dimensões que a gente trabalha na microfluídica. Beleza? E muda completamente. A gente tem a formação de vórtices, que são dois vórtices um em cima do outro, que, enfim, que é o que eu estudo, e é um comportamento que a gente não consegue ver em sistemas normais. E algumas vantagens, né, de utilizar a microfluídica. A primeira, que é também a mais óbvia, é a pouca utilização de amostras de reagentes. Então, eu posso ter um laboratório e um chip, onde eu vou utilizar quase nada de amostra. Por exemplo, sangue, eu não vou usar uma gota de sangue para fazer um hemograma, por exemplo. E, ao mesmo tempo, posso usar poucos reagentes. Alguém aqui já trabalhou com sistemas biológicos, com biosensores, enfim, qualquer coisa aí relacionado aos meios biológicos, normalmente meios de cultura, essas coisas normalmente são um pouquinho caras, né? Coisas mais específicas, né? Então, esse tipo de reagente na microfluídica, para microfluídica, usar microfluídica com esse reagente é essencial, entendeu? Porque, enfim, não tem desperdício, né? Os desperdícios são bem poucos.
Também tem o aumento da transferência de calor, já que eu tenho uma área bem pequena e um aquecimento ali ao redor dela, então eu vou ter uma transferência de calor mais efetiva, certo? Vou ter processo de separação mais rápido, que é justamente o que eu comentei sobre esses processos que acontecem no micro, que a gente não consegue ver no macro. E esses processos auxiliam muito durante a separação. Os fluxos laminares também. Quem aí sabe o que é fluxo laminar e fluxo turbulento? Todo mundo sabe? Souber o que é, falam sim, senão daqui a pouco eu explico. Beleza, uma pessoa falando não, a Giovana falou não. Beleza, bastante gente falando. Beleza. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo explicando mais ou menos do como é que acontece. E a Inara aqui falou sobre o Reynolds, né? O número de Reynolds ele é bem importante. E ele é uma das coisas que vai mudar em processos microfluídicos, tá? Porque como eu vou ter canais menores, eu vou ter processos laminares, mas eu também vou ter processos turbulentos, entendeu? Só que o número de Reynolds aí ele vai mudar. Eu tenho uma manipulação eletrocinética, que é utilizar campos elétricos ou campos magnéticos para influenciar as partículas que estão ali, que é a minha pesquisa, e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais lá para frente. Um baixo consumo energético, uma vez que eu tenho algo que é pequeno, eu aplico potenciais pequenos também para fazer essa separação. Então, eu tenho, até para fazer mistura, que a gente usa aqueles grandes misturadores, tanques de mistura. Então, aqui a gente consegue observar um processamento mais barato, né? E paralelização, que é a coisa mais sensacional do mundo na microfluídica. Por quê? Já que eu tenho pequenos dispositivos para produzir alguma coisa, e se eu colocasse todos eles em paralelo? Se eu fizesse um box com 10 desses pequenos dispositivos? Quanto que eu não ia produzir e é um preço baixíssimo? Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um caso real de paralelização, tá? No final da aula. E a principal, portabilidade. Eu posso levar os microdispositivos para qualquer lugar. Sem nenhum problema, posso colocar no bolso e trabalhar com ele, né? Como eu disse para vocês, daqui provavelmente 5 anos, todos nós vamos ter um dispositivo microfluídico fazendo alguma coisa aí pela gente. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Eu posso prosseguir? Beleza. Beleza, como eu disse para vocês, é muito bom essa questão da microfluídica para observar fenômenos, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para essa parte superior, onde eu tenho um escoamento laminar, que eu vou daqui a pouco falar, que o professor aqui ficou curioso com a questão do escoamento turbulento disso. Eu tenho um escoamento laminar, mas eu também posso ter um comportamento turbulento, que normalmente, na microfluídica, ele é representado pela formação de vórtices. Não só na microfluídica, mas quando a gente vê a formação de vórtices, a gente tem um comportamento turbulento, provavelmente. Tá? E aqui eu vou começar algumas operações. Tá? Essa operação é a operação de separação, que não sei se todos conseguiram ver quando eu liguei a câmera, o meu dispositivo. Por dentro, eu vou ligar de novo só para vocês darem uma olhada. Essa parte que está agora no slide é o que tem dentro desse dispositivo. Beleza? O que acontece? Esse processo que está aí é uma separação de sangue. Tá? O sangue entra no centro do dispositivo, ele passa pelos canais aqui dentro e, devido a algumas forças que são influenciadas pela microfluídica, né? Devido a essa redução, e aqui eu chamo atenção para vocês nessa seção B da imagem, a formação de dois vórtices, um em cima do outro, entendeu? E eles são perfeitamente iguais,
E ele que influencia nesse processo de separação. Beleza? E, inclusive, esse vídeo aí que vocês estão vendo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, se estiver ruim vocês me falam, mas esse vídeo, ele é a separação, se eu não me engano, das células vermelhas do sangue, eles conseguiram uma eficiência de 99%, entendeu? Você imagina isso, um processo de centrifugação em segundos, entendeu? Aquela separação que normalmente fazem nos hospitais para fazer exame e tudo. Isso feito em segundos. Beleza? E aqui o rapaz ficou curioso aí com relação ao escoamento turbulento. Aqui, ó, eu tenho dois processos, um turbulento, e aqui eu chamo a atenção para o número de Reynolds, tá? O Reynolds maior que 100 a gente considera como um processo turbulento na microfluídica, e o Reynolds menor que 100, obviamente, é um processo laminar, mas na verdade a gente até diminui bastante isso. A gente trabalha normalmente com Reynolds em 10, mais ou menos, tá? E aqui um processo turbulento, acho que eu deveria ter cortado um pouco mais esse vídeo aqui para ficar só no, no dispositivo aqui, na mistura das cores, né? E aí você vê, né, um fluido azul entrando, um outro amarelo, e a Xuxa ensinou isso pra gente desde que a gente era pequeno, né, que o azul com o amarelo da verde. E aqui no processo laminar, acho que a gente não vai conseguir ver, mas eu quero que vocês acreditem em mim, tá? Que aqui no meio, entre o azul e o amarelo, tem um pequeno filamento verde, entendeu? E esse filamento verde, ele acontece porque existe ali uma troca de massa pequena, mas existe no, no extremo, né, ali desse contato entre os dois fluidos, beleza? E aqui, ó, um exemplo de dois micromisturadores. Um micromisturador passivo, que a gente chama que um micromisturador passivo é aquele que não utiliza nenhuma fonte de energia, né, para acontecer. Novamente, ó, na microfluídica a gente cria obstáculos para o fluido e esses obstáculos fazem com que os fluidos se misturem. Então, esse zigue-zague que acontece, ele faz com que o fluido se misture. Claro que nesse exemplo aqui não tem uma eficiência muito boa. Lá na frente vocês vão ver uma mistura bem legal. E nesse outro aqui, existe um APA, algum segmento mais um dispositivo microeletrônico, né, ligado ali dentro, e ele vai fazer essa mistura. Entendeu? O que é possível, né? É só ligar ali. Eu vi que está tendo o curso aqueles microcontroladores, esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Enfim, esses microcontroladores dá para acoplar tranquilamente com o dispositivo microfluídico e ele fazer as leituras. Isso, Arduino. Obrigado. Eu já vi muito dispositivo microfluídico ligado com Arduino. E dá certo, dá super certo. Tá? E aqui aquilo que eu falei, que eu comentei sobre a troca de calor. Esse vídeo é um pouco mais lento, vocês me avisam se vocês não conseguirem ver, mas é um fluido roxo passando e tem uma resistência ali enrolada no canal. Essa resistência aquece e o fluido muda de cor. Vocês conseguem ver bem isso? Beleza. Para mim, isso aqui é algo simplesmente lindo. Eu tentei procurar o processo de destilação microfluídico, que, cara, é simplesmente sensacional. A gente no laboratório, né, a gente tem o balão, a gente coloca as pérolas de vidro e faz, né? Nesse dispositivo microfluídico, ele coloca uma pérola de vidro, faz o aquecimento e faz todo o processo de destilação. É sensacional, é muito lindo. E aqui o processo de reação química. Isso aqui é uma simulação, tá? É uma simulação que o meu co-orientador, ele fez, um co-orientador de mestrado, onde ele faz a produção de biodiesel, beleza? E aqui ele está fazendo a mistura
essa reação e ele coloca obstáculos. Aqui no primeiro, aquilo que eu falei para vocês confiarem em mim que tinha um verde, é esse pequeno filamento aqui ao centro. E aqui embaixo ele começa a colocar alguns obstáculos, que são essas bolas. E aí o fluido bate nessas bolas e elas vão... Opa, passei. Nessas bolas eles vão se misturando, vai criando um comportamento mais turbulento, vai criando vórtice, ele vai se misturando. Tá? E aqui ele faz esses dois círculos e depois desses dois círculos tem dois círculos pequenos e um maior, que aumenta muito mais a eficiência. Ó. A partir acho que da terceira repetição, terceira ou quarta repetição, já está basicamente a reação feita. Beleza? Lá na frente eu vou contar um caso curioso com relação a essa pesquisa. Beleza? E aqui aquilo que eu comentei sobre a paralelização. Se eu tenho um dispositivo, um canal, eu posso ter um arranjo ali desse dispositivo, né? Como um todo, já com todo o processo de leitura de dados, ou seja, de repente ele precisa de uma outra fase ali para terminar, não é só aquele processo pequeno. E une vários desses dispositivos e faz um sistema complexo de dispositivos microfluídicos, onde eu vou ter uma produção gigantesca. Imagina aí uma produção caseira de biodiesel, entendeu? Usando nossos próprios materiais para fazer essa produção. Que foi isso, inclusive, que é uma das pesquisas que é realizada no meu grupo. Beleza? Que eu vou mostrar para vocês no final. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa querem que eu volte em algum lugar? Que eu acho que esse aqui eu já vou trocar o tema daqui a pouco. Se quiserem que eu volte a algum tópico, é só avisar. Não? Então, vou continuar, beleza? Então, Murilo, né? Eles conseguiram uma conversão em, não sei se foi de 90% em... Não sei se tu está falando da produção do dispositivo final ou da conversão. Mas a conversão que eles alcançaram foi algo absurdo. Em 7 segundos eles conseguiram uma conversão que o macro, né, ia conseguir em horas, entendeu? E diversos dispositivos desses, um acoplado no outro, para a produção de biodiesel, eu acho que seria sensacional. Beleza? Lá na frente eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eles fizeram. E algumas aplicações aqui, que eu cheguei a comentar anteriormente, né? Que são os point of care, diagnósticos clínicos, os dispositivos analíticos, órgão-chip, que está sendo a minha nova paixão dentro da microfluídica, as pesquisas farmacêuticas, os testes ambientais e os microreatores, entendeu? E aí vocês expandem para onde vocês imaginarem, entendeu? O céu é o limite aqui nesse caso, beleza? Ok, isso tudo muito interessante, mas a gente precisa entender quem é que estuda isso no mundo, beleza? E aqui a gente já está quase chegando na parte final do curso, tá? Quem estuda isso? Eu separei alguns pesquisadores no mundo que eu acompanho já há um tempo, tá? O primeiro é do professor Archiani, que é um professor lá da Austrália, que ele trabalha com simplesmente tudo que eu sempre quis trabalhar na vida, que foi com dispositivos microfluídicos, com impressora 3D e com órgão-chip. E, cara, as pesquisas dele, eu posso até pedir para a Ana depois, eu não sabia que vocês tinham um grupo no WhatsApp, posso mandar o link do site dele, onde ele posta todas as pesquisas do grupo. E, cara, é algo lindo, é sensacional ver as pesquisas dele. Tá? Eu separei algumas aqui. Essa aqui foi a que eu comentei com vocês, que é a separação de sangue. Ele já fez N modificações nisso aqui. Essa pesquisa é de 2018. Foi a que eu me baseei para o meu TCC. E essa foi basicamente a imagem que fez eu me apaixonar ainda mais por microfluídica.
Fiz até uma postagem essa semana que, olhando essa imagem, eu me apaixonei por microfluídica. Ponto. Beleza? E aqui o órgão em chip que ele trabalha. Esse caso aqui, ele está produzindo um pulmão no chip. Existem diversas pesquisas que falam sobre o pulmão no chip. E muitos deles não levam em consideração, só levam em consideração a você colocar a célula ali e ela, beleza, ela está bem, entendeu? Ela está ali, sobreviveu e pronto. Só que a gente tem que lembrar que o nosso pulmão ele se expande e se contrai, né? A gente respira, é nosso movimento de respiração. E tudo isso influencia quando a gente vai colocar um agente externo ali, entendeu? Se a gente colocar um medicamento, a gente precisa entender isso, que a célula ela vai se comportar daquele jeito. Ela não vai estar ali paradinha e esperando que aconteça as coisas. Não. Vai acontecer diversas coisas que a gente precisa levar em consideração se a gente quiser uma resposta mais verídica, né? Do que realmente vai acontecer no corpo humano fora ali do processo in vitro, né? Ali na mão. Aqui um outro pesquisador, que é o Whiteside, que é um pesquisador lá de Harvard. Ele que introduziu a questão da microfluídica de papel. Também são pesquisas lindas, envolvem bastante eletroquímica. Não sei se quem é interessado em eletroquímica aí, mas eu acho uma área sensacional, muito potencial, principalmente aplicado com microfluídica. Conheço alguns pesquisadores aqui em Manaus que trabalham com, com eletroquímica e eles estão fazendo trabalhos fantásticos, entendeu? Inclusive voltados para o coronavírus. E aqui é a parte mais linda do trabalho dele, né? Que é você ter um papel, onde você de repente pode comprar, sei lá, numa farmácia, de repente, onde eu já tenho ali acoplado os eletrodos, eu tenho acoplado a leitura toda e eu só vou, digamos, por exemplo, né, isso aqui é um exemplo, isso não existe, tá? Vou deixar bem claro. Que um papel desse aí, de repente, custa R$ 1. E a gente quer fazer um teste de Covid e se eu tiver Covid, o LED aqui vai dar ligado, entendeu? E eu vou lá na farmácia, compro isso, um papel, né? Um papel simples, vou virar, tem um reagente, tem tudo ali, vou, aplico, ele vai fazer toda a leitura e o LED liga, entendeu? Essa é uma das ideias do que pode acontecer com a microfluídica de papel, beleza? E isso aqui é lindo, isso é lindo demais. E aqui, voltando para o Brasil, tem o laboratório da professora Lucimara, que é uma professora lá da Unicamp, uma professora sensacional, fora de série, muito fora da caixinha, muito diferente de muitos professores que eu já conheci na minha vida. Ela trabalha com órgão chip e com processos mais biológicos, né? Envolvendo microfluídica. Os trabalhos dela também são sensacionais, eu recomendo muito quem tiver interesse em procurar. Aqui o trabalho dela com relação a só a montagem dos microdispositivos com que ela trabalha. Aqui um outro professor da Unicamp, o professor Fracassi, o grupo do professor Fracassi, que ele usa eletroforese. Eu acho que pouca gente sabe, né, o que é eletroforese. Eletroforese é um processo de aplicação de um campo elétrico, um campo magnético, onde as partículas ali elas vão ser influenciadas e vão se movimentar de acordo com o potencial que vai ser gerado, tá? Aqui um exemplo de um dispositivo que o professor Fracassi trabalha. E aqui ele também trabalha com dispositivos de papel, tá? Aqui um exemplo do que é a eletroforese, né? Onde ele vai aplicar um fluido, uma amostra, e ele vai passar por um campo elétrico, ele vai sofrer mudanças de trajetória e ele pode coletar no final, beleza? E aqui o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Laboratório de Processos Termofluidos Dinâmicos. Infelizmente a gente ainda não tem um
símbolo, alguma coisa assim. Então, eu postei uma foto do nosso grupo, de uma reunião que a gente teve ano passado. É, E essa galera aqui do canto esquerdo tem. Do canto direito, desculpa. Tem quatro rapazes aqui abraçados. Eles são pessoas da graduação. E eles passaram por um treinamento ano passado para desenvolver dispositivos microfluídicos, micromisturadores, né? E eles passaram por um treinamento para produzir isso com a impressora 3D. E aqui tem os resultados deles. Vou já voltar no slide que eu passei. Dos resultados deles, entendeu? Aqui o canal, com os obstáculos, tudo para fazer essa mistura. Beleza? Pessoal da graduação, pessoal super gente boa, consegui desenvolver coisas fantásticas voltadas para o microfluídico. E cada vez que eu vejo esses desenhos, assim, eu fico super impressionado, porque para mim era uma realidade completamente distante, né? E para eles aproveitarem, estão aproveitando bastante a oportunidade. E aqui é um processo também microfluídico de impressão 3D, onde essa peça que vocês estão vendo, ela foi toda impressa e depois a parte sensacional desse trabalho é que a própria impressora 3D, ela acoplou, uma impressora, é uma impressora 3D biológica, e ela deposita um meio de cultura ali. E aí, deixa eu só dar play aqui no vídeo. Vocês não conseguem ver, mas ele está depositando um fluido dentro dos canais, entendeu? E esses canais têm vários segmentozinhos, ela vai estar passando esse meio de cultura e depois vai passar glicose e vai ver se está produzindo etanol, entendeu? Também foi um puta resultado quando apareceu. Né? Um traçozinho de etanol, a gente, caraca, os bichinhos sobreviveram lá dentro, estão conseguindo converter. Então, é uma pesquisa linda, sensacional. Beleza? E aqui o processo mais computacional da coisa, né? Que é a gente prever o que vai acontecer em dispositivo microfluídico. Aqui é a minha pesquisa. Eu uso essa pesquisa aqui, ela já existe, ela é de uma universidade chinesa. Só que ela tem o dispositivo físico, eu estou estudando ele para transformar em uma simulação e prever o que iria acontecer. Então, antes dele fazer o experimento, eu consigo prever computacionalmente quais resultados, né, que vão ter. Por exemplo, ele usou 3 dimensões diferentes lá, então ele teve que gastar reagente, gastou o tempo dele, e, enfim, para produzir 3 dispositivos e dizer qual que era mais eficiente. Aqui não, a gente gasta um tempo, monta o dispositivo, tem que fazer vários outros processos por trás ali, mas a gente consegue prever realmente o que vai acontecer. Entendeu? E esse aqui foi o que eu mostrei anteriormente para vocês da questão da mistura, tá? Que também é um trabalho lá do grupo de pesquisa. Beleza? E qual é o futuro de tudo isso? Né? Por que é importante? Por que eu sou tão apaixonado por tudo isso? E por que eu quero que vocês se apaixonem também por essa área? O potencial que eu tenho para isso, para esse estudo, é fantástico. Né? Aqui, o que eu comentei anteriormente, do órgão chip. A questão do órgão chip é algo que, de verdade, não sei se daqui 5 anos, mas em 10 anos, acho que talvez a gente consiga ter uma empresa que vai cadastrar o nosso gene ali, alguma coisa assim, nossas células, e ela vai dar N informações sobre a gente, entendeu? Sobre que remédio a gente pode tomar, se de repente essa dosagem aqui está muito alta, a gente precisa reduzir, senão vai afetar o fígado. O remédio que eu estou tomando, de repente o meu fígado ele é especial e ele vai processar esse medicamento e ele vai dar uma resposta negativa para o meu cérebro e eu vou ter algum problema cerebral, entendeu? O órgão chip, a gente espera que ele consiga ter esse potencial de respostas para a gente, né, de certezas para a gente. E aqui eu chamo a atenção para vocês dessa resposta imune, que recentemente, pelo menos aí nas pesquisas relacionadas ao coronavírus, ela tem sido muito batida sobre a forma de tratamento do coronavírus, né? Da Covid-19, né, no caso, que é a doença.
Então, se a gente tivesse como prever isso com um dispositivo microfluídico, qual o medicamento que eu tenho que usar para diminuir essa resposta imune, que é ela que está atacando o nosso corpo, de repente o tratamento poderia estar saindo muito mais rápido, entendeu? Sem grandes problemas, sem grandes polêmicas também, né? E aqui uma segunda área, que é a parte do microencapsulamento, que não sei quem aí tem interesse na parte de cosméticos, parte farmacêutica, que é extremamente importante. Se eu não me engano, a L'Oréal até patenteou um processo de microencapsulamento, onde essa parte roxinha aí que vocês estão vendo na foto, é como se fosse o princípio ativo. Então, ele dura mais tempo na pele, entendeu? É como se, na hora de passar na pele, ele resistisse mais. E o quanto que os produtos mais tradicionais, a gente passa em, tipo, 60, 70% da, da essência, né? Do produto mesmo que a gente quer, da propriedade que a gente quer, para a pele, ele se perde, entendeu? Então uma grande área também aí para se observar. Também a questão dos medicamentos, porque muitos medicamentos que a gente toma, eles são absorvidos, por exemplo, no intestino. E muitos deles são deteriorados já no estômago, ou então no processamento ali do estômago. E aí a gente tem que lembrar que o estômago e o intestino, eles fazem aquele movimento peristáltico de contração e, enfim, acaba deteriorando bastante o medicamento. E isso aqui ajuda a trazer uma perspectiva do medicamento chegar aonde ele tem que chegar de uma forma mais segura. E aqui o processo, talvez um dos processos mais lindos também, que é a parte da integração de um dispositivo médico, point of care, com as tecnologias que a gente tem hoje, seja com relógio, seja com o celular, utilizando urina, saliva, sangue, qualquer fluido do corpo para fazer essa leitura, entendeu? Existem estudos até que estão, atualmente, eles estão usando até espermatozoides, né, para verificar se casos de impotência, casos de esterilidade e outras doenças, né, que estão ali no trato do sistema excretor humano, né? E aqui eu trago um antigo orientador meu, antigo não, ele é um orientador meu, ainda é um grande amigo, que é o professor Ricardo Cerudo, aqui de Manaus. Ele e o grupo desenvolveram um dispositivo, não chega a ser, não vou dizer que não chega a ser microfluídico, porque ele tem um processo de microfluídico, mas aí, no caso eles compraram a fitinha e a tecnologia deles é o biosensor. Eles desenvolveram esse biosensor para leitura de respostas imunes relacionadas ao coronavírus. Eles estão nessa luta, eles abriram uma startup, que é a Versalab, e eles estão nessa luta aí para atender as solicitações da Anvisa, né? Para esse dispositivo chegar o mais rápido possível no mercado, nos hospitais, né? Porque, apesar de aqui em Manaus já ter diminuído bastante os casos de coronavírus, em outros ele está aumentando cada vez mais. E esse dispositivo ele pode indicar quem é que vai precisar de um respirador, que a gente chegou, né, nesse momento de escolher quem que iria para um UTI receber um respirador e quem não precisa, entendeu? Essa é a proposta que eles estão levantando sobre isso. Né? Quem precisa de um tratamento um pouco mais especializado e quem não precisa. Beleza? É um trabalho fantástico, um trabalho lindo. E aqui a questão da paralisação da produção de biodiesel, né? E aqui eu não chamo nem atenção somente para o biodiesel, mas eu chamo a atenção de vocês para a produção com impressora 3D. Nesse caso aqui, eles tentaram automatizar tudo, desde o do distribuidor até os mini-reatores. Então, eles construíram toda a estrutura dela em 3D. E aqui está a figura dela no laboratório. Construíram toda essa estrutura, paralelizaram essa torre aí, com 4 microreatores, e começaram a produzir biodiesel. Entendeu?
E aí eu chamo a atenção de vocês para esse potencial de agregar diversas dessas torres para fazer uma produção que não vai ser mais embatelada, né? Vai ser um processo contínuo, onde eu só vou ter que alimentar na entrada e vou ter que coletar a saída ali, né? De forma contínua, uma produção contínua. Beleza? E aí, pessoal, a gente chegou ao fim, né, de hoje, mas primeiramente eu queria só saber se ficou alguma dúvida. Vocês podem escrever aí alguma dúvida que ficou. Que deve ser considerado para construir um microdispositivo. Henrique, cara, tem muitos fatores que precisam ser considerados. Um deles, que é o mais óbvio, é a questão das dimensões. Porque tu precisa saber qual vai ser a funcionalidade do teu microdispositivo. Por exemplo, eu quero fazer um separador, eu quero fazer um misturador, entendeu? Eu quero fazer um reator para, não sei, tá vendo só a produção de biodiesel porque foi o que eu falei agora mais recente. Eu preciso determinar primeiro o que eu quero fazer para depois entender onde que eu vou chegar, entendeu? Mas existem N formas e na terceira aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre os métodos de fabricação. Beleza? Vamos adiantar a semana que vem. Olha, se tivesse pronto eu também ia querer, porque eu sou meio ansioso, tá? E, pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: eu quero que vocês olhem, não só para a microfluídica, entendeu? Que eu sei que vocês tiveram aí, eu acho que uma semana bem cheia de cursos, mas olhar a pesquisa como algo que vai ajudar as pessoas, entendeu? O foco sempre tem que ser nas pessoas. Eu cresci no laboratório até entrar no Hub, né, que foi o laboratório onde eu conheci a microfluídica, mas eu cresci onde o foco era a tecnologia, nunca foi as pessoas. E lá eu aprendi que o foco são as pessoas. Do que adianta a gente produzir alguma coisa que, cara, é lindo no nível tecnológico, mas que ninguém vai usar, entendeu? Então, é a mensagem que eu quero deixar no final de hoje para vocês olharem com carinho tudo que vocês aprenderam durante essa semana aí de curso e, e aproveitar esse período, muita gente aí no primeiro período, né? Aproveitar esse tempo na faculdade para refletir sobre isso, tá? O foco não deve ser nunca a tecnologia, mas sempre deve ser as pessoas. Beleza? Aí, se vocês quiserem mais alguma coisa, a gente pode conversar. Danilo, eu posso trazer essa informação na aula que vem, tá? Eu vou deixar anotado aqui, e aí eu te passo essa informação, porque se eu não me engano, não tem, mas eu não tenho certeza, tá? Eu posso conversar com o pessoal do laboratório para te passar essa informação. Peraí, eu acho que eles estão falando do formulário de presença, não é? Eu vou mandar aqui no meu grupo. Me empolguei com a aula também, acabei esquecendo disso. Nossa, aula muito boa mesmo, gostei bastante. Obrigado. Mas podem ir tirando as dúvidas de vocês, viu, gente? Tá, essa pergunta é muito boa. Como vocês evitam contaminação no microdispositivo? Olha só, quando eu comecei a fazer o meu dispositivo, basicamente a gente passava aí 10 minutos passando álcool 70, entendeu? Nos canais. Mas eu já vi algumas pesquisas que eles fazem, e na aula de fabricação, eu vou mostrar um pouquinho sobre isso, que ele é feito completamente sob luz UV, entendeu? Então a contaminação é zero. O grande problema dos dispositivos microfluídicos em relação ao reaproveitamento, entendeu? Que pode ser que diminua bastante quando esses estudos com impressora 3D estiverem um pouquinho mais avançados, entendeu? Porque, por exemplo, não é um caso microfluídico, é um caso real. A HP,
A HP tem impressoras 3D que eu assisti esse curso, que eles têm duas impressoras 3D. Se um dispositivo da impressora 3D der problema, eles conseguem tirar essa peça, transformar ela em sum novamente e depois colocar na outra impressora para ela imprimir essa peça e colocar no lugar, entendeu? Então, assim, ainda não chegou a esse ponto, mas pode ser que a gente chegue em um momento que a gente use esse dispositivo microfluídico, a gente tenha um descarte correto sobre ele e a gente possa utilizar ele para fazer, no caso da impressora 3D, tá? Para fabricar novos dispositivos, entendeu? Qual os maiores limitações em relação à natureza do fluido nos microdispositivos? Então, a gente tem muito problema com pressão, entendeu? Porque, por ser um canal extremamente pequeno, a gente não consegue utilizar uma vazão extremamente grande. Extremamente grande, eu estou exagerando, mas se você utilizar uma vazão um pouco maior, o dispositivo começa a vazar, principalmente relacionados à impressão 3D, né? Mas, por exemplo, dispositivos que são impressos em PDMS, eles têm esse problema de vazamento um pouco menor. A questão toda é que eles também não suportam pressões tão grandes. Entendeu? Existe ali uma pressão, uma vazão ideal onde a gente tem que trabalhar, para não aumentar muito essa pressão. Beleza? Como funcionam os órgãos chip? Olha, eu tô estudando isso justamente porque é o que eu quero fazer do doutorado e pós-doutorado e o resto da minha vida. Mas basicamente é um grande dispositivo microfluídico, onde eles têm diversas câmaras ali dentro, onde dentro dessas câmaras eu tenho culturas de células. Então, por exemplo, eu tenho um medicamento, esse medicamento talvez diluído, alguma coisa assim, e esse medicamento vai passar pelo dispositivo e atravessando essas câmaras. Nessas câmaras ele pode ser processado ou não, entendeu? E de repente ele pode ser metabolizado, entendeu? Virar alguma outra coisa e essa alguma outra coisa vai para uma outra câmara que está ali com outras células, entendeu? E é mais ou menos assim que funciona. E depois é só coletar os resultados no final para entender mais ou menos o que está acontecendo ali em cada câmara, ou no final do curso, ou no final do dispositivo, né? Na saída do dispositivo. Os órgãos são só uma simulação, né? Eles não podem ser inseridos no corpo humano, certo? É, então, é realmente só uma simulação, mas ele, eles têm potencial, algumas coisas, alguns dispositivos, eles têm um potencial de ser algo a mais. Eu já vi pesquisas sobre criar um pequeno dispositivo, que não necessariamente é um órgão chip, mas é um pequeno dispositivo para fazer hemodiálise, né? Pessoas que têm problema no rim, se eu não me engano. Para fazer esse tipo de tratamento, entendeu? E de forma contínua. Então, querendo ou não, é um dispositivo microfluídico ali, porque precisa trabalhar com a questão dos vasos sanguíneos e tudo, e em acoplar ali no organismo, né? E aí entra em estudos, né? Questão de biomateriais, se o corpo vai suportar aquilo, se não vai descompensar alguma outra coisa, entendeu? Mas tem potencial, mas os órgãos em chip em si, eles não são inseridos no corpo. Pelo menos não ainda. Beleza? Mais alguma dúvida? É... Eita, tá demorando a atualizar aqui. Tá. Como são as questões de escoamento, rugosidade de tubo, perda de carga? Pois tem muitos problemas com pressão. Muitas pesquisas eles levam em consideração esse estudo da pressão durante o escoamento, mas
como eu disse, as vazões normalmente na microfluidica são extremamente baixas, entendeu? O projeto que eu estou trabalhando, por exemplo, ele usa, para separação de sangue, né? Ele usa, se eu não me engano, 1 ml, não, 1 ml não, são 10 ml por hora a vazão, entendeu? É algo extremamente baixo, entendeu? Mas aí é questão de estudo para transformar em algo maior, entendeu? E a questão da rugosidade é algo bem importante também, principalmente para impressão 3D, porque a resolução da impressora 3D tem que ser boa para não deixar tanta rugosidade. Mas assim, o dispositivo que eu tenho em mão aqui, ele tem uma certa rugosidade, mas porque a espessura dele era um pouquinho alta. Mas eu já vi também casos de impressora 3D que trabalham com resina, por exemplo, não usam filamento, né? Usam uma resina, onde é bem liso, entendeu? Os canais são bem lisos. Ah, beleza. Como que um dispositivo microfluídico pode otimizar a produção industrial? Assim, em termos industriais, ele pode ajudar muito na questão do controle de qualidade, entendeu? Mas questão de produção de produto mesmo, eu acho que ele pode, eu acho não, ele consegue evitar muitos processos de batelada, transformar alguns processos que são em batelada em processos contínuos. Que essa é uma das grandes vantagens da microfluídica, né? Que é ter um processo contínuo. Como que o tipo de regime de escoamento influencia? Tá, o tipo de regime de escoamento, ele influencia porque em muitos casos, por exemplo, no meu caso de separação, eu preciso ter um processo laminar. Então, eu preciso ter uma velocidade mais baixa, uma vazão mais baixa, e fazer com que para ocorrer aqueles fenômenos que eu citei anteriormente, né? Formar os vórtices para ter uma separação mais eficiente, entendeu? Nesse sentido que ele influencia. Mas em questão de mistura, essas coisas, normalmente a gente tenta tornar o meio um pouco mais turbulento. Como a gente faz isso? Colocando alguns obstáculos para tornar fazer essas misturas, né? Formar vórtices, entendeu? Mas em termos de separação, eu preciso de um regime mais laminar. Até para fazer leituras com biosensores, eu preciso de uma coisa mais lenta. Entendeu? Beleza? Mais alguma coisa? A lista de presença está passando aí. Bom, eu acho que é isso, né? O pessoal aparentemente conseguiu tirar todas as dúvidas. Mas enfim, Jomar, gostaria de agradecer mais uma vez o seu aceite para ministrar o curso. Acredito que foi de grande conhecimento para todo mundo. Foi uma aula muito boa, eu gostei particularmente bastante. Teve bastante gente que veio falar comigo, dando um feedback, falando que gostou muito do assunto, né? Que é um assunto que particularmente eu não conhecia e algumas pessoas também não, então gostou bastante. Acredito que o pessoal está bem animado para próximas aulas, né? Já teve gente pedindo para antecipar a próxima aula. E então está sendo um sucesso. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui numa sexta-feira, né? Assistindo a aula, interagindo com a gente. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, Ana. E obrigado aí, pessoal, pelas dúvidas. Foi uma experiência muito legal. Eu ia falar para quase 100 pessoas. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.